Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, com muita alegria. Hoje, mais uma vez aqui, nós nos encontramos para nosso momento de oração e queremos colocar diante de Deus, queremos colocar diante da nossa vida esse momento onde nós queremos pedir muito por nosso Deus. Queremos louvar e agradecer a Deus pelo início desta semana e com certeza, nós abrimos a última semana de agosto, onde a gente também consagra tudo aquilo que nós temos aos cuidados de Deus. E sabemos, que Deus também, Ele sabe muito bem como chegar na nossa vida e aonde nós estamos. Por isso, que Deus seja muito louvado por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E eu espero te encontrar bem, espero encontrar, tua família também muito bem. E quero rezar com você. Quero rezar com você esse momento, pedindo a intercessão de Deus pela sua casa, pela sua família e por tantas coisas boas e por tantas coisas bonitas que o Senhor vai fazendo na nossa vida. Acordar para esse dia é um grande privilégio. Por isso, coloquemos diante de Deus aquilo que nós estamos vivendo. Coloquemos diante de Deus a nossa vida. Coloquemos diante de Deus a nossa família. E peçamos de Deus toda a proteção e toda a bênção. E peçamos de Deus tudo aquilo que a gente precisa para viver a nossa vida. E não viver a nossa vida de qualquer jeito, porque não podemos. Hoje a gente vai escutar uma história que ela é muito triste. Ela é muito triste porque quando um homem perde a cabeça, quando uma mulher perde a cabeça, quando uma pessoa perde a cabeça, ela acaba fazendo coisas ruins, complicadas, difíceis. E aí nós vamos hoje celebrar, A gente celebra hoje o martírio de João Batista. E quem é que foi João Batista? Foi aquele que Herodes mandou decapitar. Isso mesmo. A gente acha que João Batista perdeu a sua cabeça porque Herodes mandou decapitá-lo. Não. Quem perdeu a cabeça, foi Herodíades, porque através de um gesto de muita maldade, acabaram tirando a vida de um homem, de uma pessoa. Então, quando a gente muitas vezes perde a cabeça, a gente acaba metendo as mãos pelos pés. Quando a gente às vezes não pensa nas consequências dos nossos atos, a gente acaba muitas vezes trazendo uma dor, um sofrimento para quem está ao nosso lado e perto de nós. Por isso que esta palavra de Deus hoje, ela vem nos ensinar muitas coisas. Esta palavra de Deus hoje, ela vem nos lembrar, que a gente precisa ter o nosso olhar sempre voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos, em hipótese alguma, ceder a alguns caprichos, algumas coisas que tiram, a nossa paz, o nosso caminho, o nosso caminhar na direção certa. A gente precisa sim, sempre estar com o nosso olhar voltado para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, Aí sim, não perderemos a nossa cabeça. Aí sim, não perderemos o rumo da nossa vida. Aí sim, não cometeremos
nenhuma atrocidade. E para a gente então, fazer a coisa certa, estar no caminho certo, hoje nós temos a palavra de Deus que nos ilumina. E vamos pedir o dom do Espírito Santo. Reze junto comigo esta oração, pedindo que o Espírito Santo conduza a nossa vida, que a gente não tenha medo, que a gente sempre dê passos bastante bonitos e bastante seguros. Reze junto comigo. Reze esta oração dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E com esta oração, onde a gente pede o dom do Espírito Santo, com esta oração, onde a gente pede esta força maravilhosa do alto, nós também queremos, com o sinal da Santa Cruz, colocar diante de Deus nossa família com o sinal da Santa Cruz. Nós queremos também pedir a proteção para a nossa saúde com o sinal da Santa Cruz. Nós queremos pedir que nosso bom Deus venha visitar a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho e aonde nós estamos. Então, digamos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu digo a você, desejo a sua casa, a sua família, ao seu ambiente de trabalho, aquilo que você for fazer hoje. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, esse amor que nos reúne, esse amor que Deus tem para conosco, esse amor faz com que a gente sempre olhe para frente. O amor que nosso bom Deus tem para com a nossa casa e para com a nossa família, esse amor que Deus tem para conosco, faz com que a gente sempre dê passos bonitos, maravilhosos. E é justamente, assim que a gente vai querendo coisas boas para a nossa casa e para a nossa vida. Vamos escutar a palavra de Deus. Vamos escutar a palavra de Deus que hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. Marcos, capítulo 6, versículo 17 ao 29. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades
o odiava e queria matá-lo. E queria matá-lo a todo custo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte e os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou na sala principal, dançou para todos, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te farei. Pede-me o que quiseres e eu te farei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: mãe, o que vou pedir? O que vou pedir? A mãe respondeu: filha, peça a cabeça de João Batista. Peça a cabeça de João Batista. E voltando-se depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João Batista. O soldado então saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá buscar o corpo de João Batista e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha só, irmão, irmã, olha como esta palavra de Deus hoje, ela é atual para nós, para os nossos dias. Olha como esta palavra de Deus hoje, ela nos diz muito. Porque quem perdeu a cabeça, na verdade, não foi João Batista. Quem perdeu a cabeça foi Herodes, Herodíades e a sua filha. Mas perderam a cabeça por quê? Porque João Batista, um homem de Deus, né? João Batista, um homem de Deus, ele falava para Herodes que o que ele estava fazendo não era certo. Não era certo, né? Porque Herodes, na verdade, ele havia se entregue aos caprichos do mundo. A bebida, a prostituição, e ele destruía muitas famílias. Ele, né, no seu poder, e ele era, né, ele tinha um poder muito grande. Ele acabava, né, ele acabava estragando a vida de muitas pessoas. E aí vem Deus que sempre age, né? Porque Deus sempre age.
É como a nossa voz da consciência que vai falando, que vai dizendo, olha, aonde você vai parar se você continuar assim? Aonde você vai parar se você, continuar fazendo isso? E Herodes, porque ele tinha se perdido, Inclusive Herodes tinha se perdido com muitos interesses sexuais. E a sua vida moral, ele tinha se perdido completamente, E ele desejava muito a filha de Herodíades. Essa é a verdade. Porque você sabe que quando a gente se torna refém dos nossos pecados, sabe? Quando a gente se torna refém dos nossos caprichos, quando a gente não controla os nossos instintos, a gente acaba metendo as mãos pelos pés. E Herodes, além de ser uma pessoa entregue à bebida, ele tinha, uma perversão sexual muito grande. Ele tinha uma perversão sexual enorme. E porque ele tinha muito poder, ele fazia coisas que nem compensa eu comentar aqui, mas muitas atrocidades. E veja, ele não se contentava em ter a sua esposa. E aquele desejo de possuir a filha de sua esposa, não era sua filha de sangue, mas era sua sobrinha. Veja, ele atentava muito. E aí a gente vai ver que quando o pecado toma conta do coração de uma pessoa, a pessoa não pensa direito. Quando o pecado toma conta da nossa cabeça, a gente não pensa direito. A gente acaba metendo as mãos pelos pés. E Herodíades, ela tinha um desejo. O desejo dela era matar João Batista. Matar João Batista porque João Batista era a voz da verdade. Porque João Batista dizia para ela que o que ela estava fazendo não era certo. Não era certo. Que o que Herodes estava fazendo não era certo. E veja como o demônio ele é astuto. Veja como o demônio ele é astuto, ele é esperto. Quando Herodes fez aniversário, ele deu uma festa. E esta festa, ela foi regada a muita bebida, a muitas danças e assim por diante. E veja como o demônio, ele usa da fraqueza das pessoas para conseguir o que ele quer. Porque João Batista era a voz de Deus. João Batista, ele pregava um evangelho de conversão. João Batista, primo de Jesus, preparou o caminho de Jesus. E ele dizia, convertei-vos e crede. Convertei-vos e crede. João Batista pedia para as pessoas deixar aquilo que matava, aquilo que estragava a vida. Ele era a voz de Deus e muitas pessoas se converteram através da pregação de João Batista. Muitas pessoas mudaram a sua vida por causa da boca de João Batista, da pregação da palavra de Deus. Muitos vilarejos, muitas pessoas começaram a viver muito bem a sua vida, porque Deus ele agia através de João Batista. Mas a voz de Deus que agia através de João Batista, incomodava quem não é de Deus, incomodava o demônio, incomodava as estruturas que machucavam, que oprimiam naquele momento. E olha só, veja como o demônio,
ele é esperto. Veja como o demônio, ele é astuto. Veja, naquele momento de bebedeira, naquele momento, naquele momento em que Herodes estava celebrando o seu aniversário, muita gente importante, muita gente de poder ali, entra Herodíades, e depois entra a sua filha. E a filha de Herodíades, com uma roupa muito sensual, a filha de Herodíades, com uma roupa muito sensual, ela faz uma dança sensual na frente de Herodes e dos seus convidados. Veja como o demônio, veja como o pecado, ele nos pega pelo nosso lado mais fraco. Veja como o demônio é astuto. Ele pegou Herodes pelo lado mais fraco de Herodes. A bebida, a sexualidade e a sensualidade daquela menina que estava dançando, se mostrando, se exibindo diante dele. E aí, essa sensualidade, esta beleza, ela encheu os olhos de Herodes, ou seja, Herodes ficou cego. Herodes ficou cego diante daquele encanto, diante daquele encanto. E cego, quando acabou a dança, ele chama aquela moça, e diz: olha, gostei muito. Pode pedir o que você quer. Pode pedir o que você quer que eu te darei. Veja, quando a gente não mede as consequências da nossa palavra. Veja, quando a gente não mede as consequências da nossa palavra. Pode pedir o que você quer. Herodes falando com a própria tentação. Pode pedir o que você quer. O que você quer. E eu te darei. E aí você vê, a menina que não era boba, aquela moça que não era boba, foi, ela foi até a sua mãe. A sua mãe que tinha o desejo de poder, a sua mãe que não suportava, que não suportava João Batista. E aí a gente vê. Veja, ali naqueles ambientes, os três perderam a cabeça. Herodes, Herodíades e sua filha. Sabe por que os três perderam a cabeça? Porque eles pediram a morte de João Batista. Aqui, não foi João Batista que perdeu a cabeça. Não, fisicamente sim, mas quem perdeu a cabeça de verdade foram os três. E essa atrocidade, eles tiraram a vida de um homem. Eles tiraram a vida de um homem que falava de Deus. Veja, o que é que o demônio queria? O que é que o demônio queria? O demônio queria que a voz de João Batista cessasse, se calasse. Era isso que o demônio queria. Era isso que o demônio queria. Que aquela voz, a voz de Deus, a voz do amor, a voz da profecia se calasse. E o que é que a gente leva para a vida? O que é que nós vamos levar para esta semana? Quando a gente se deixa levar pelos nossos caprichos, e olha só, preste bem atenção. Quando a gente se deixa levar pelos nossos caprichos, quando a gente se deixa levar pelas tentações, quando a gente se deixa levar somente pelos desejos, a gente acaba
cometendo coisas ruins, coisas perversas, coisas que não fazem bem, coisas que não fazem bem. E aí, né? E aí a gente precisa. E aí a gente precisa, sabe, tomar decisões. A gente precisa, sabe, escolher o lado certo, o lado da vida. Jamais perder a cabeça diante de situações assim. Veja, o mundo ele vai fazer isso com você. O mundo vai colocar diante de você, né, tantas situações que, se você não cuidar, você perde a sua cabeça e você acaba perdendo aquilo que é essencial, aquilo que faz bem. Veja, ter fraqueza, né, ter tentações, algo parecido assim, isso faz parte da nossa vida. Agora, a gente não pode ceder. A gente precisa estar vigilante. A gente precisa cuidar. A gente não pode perder a cabeça por qualquer coisa. Porque quando a gente perde a cabeça, né, quando a gente mete as mãos pelos pés, a gente acaba cometendo e fazendo coisas que são tão complicadas, que são tão difíceis. E é justamente neste momento, e é justamente nesse momento que a gente precisa, né? Que a gente precisa escolher as coisas que são de Deus. A gente precisa voltar o nosso olhar para Deus. A gente precisa ser firme. A gente precisa cuidar com aquilo que a gente anda prometendo por aí. A gente tem que cuidar com aquilo que encanta, mas que não é de Deus. Aquilo que cega os nossos olhos, mas não é de Deus. A gente precisa cuidar. A gente precisa olhar. A gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa vencer, né, as cegueiras deste mundo. Nós começamos esta segunda-feira com a história do martírio de João Batista. Nós começamos esta semana com essa história. E esta história, ele pede para a gente não virar as costas para Deus. Esta história, o martírio de João Batista, o evangelho de hoje, ele é um clamor de Deus para você não ceder às tentações deste mundo, para você não perder a tua cabeça, para você pensar antes de agir, para você pensar antes de agir, para você, sabe, tomar decisões pensadas, refletidas, medindo as consequências. Porque se a gente não mede as consequências de uma palavra, de uma atitude, a gente acaba estragando tudo aquilo que está ao nosso redor. Pensemos bem. E com certeza, né? E com certeza o Senhor sempre vai estar, sempre vai nos dar suporte, sempre vai encaminhar a nossa vida. Então, finalizamos esse nosso momento de oração, esse nosso momento em que a gente pede a Deus a graça e a bênção para bem viver esse dia, tá? E com certeza, a gente vai, na graça de Deus, viver bem cada momento que a vida colocar diante de nós. Vamos então pedir agora, né? Vamos então agora pedir a bênção sobre nós, sobre a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi.
Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o seu dia seja abençoado. Nos encontramos amanhã, na presença e na graça de Deus. Viva bem, curta a sua vida, aproveite as coisas da vida, cuide bem da tua família, mas não perca a tua cabeça diante das situações deste mundo. Um grande abraço